Bom dia, turma! Vamos dar continuidade às nossas atividades, chegando a mais um final de uma unidade, da unidade 7, e hoje nós vamos revisar um pouco sobre essa unidade, certo? Vamos fazer uma atividade no livro, e aí vocês vão abrir o livro na página 81, onde tem lá o review, certo? Essa parte é onde vocês vão revisar todo o assunto visto durante essa unidade. E aí é importante que vocês façam as atividades, pois estamos chegando à reta final. Precisamos que vocês aprendam o máximo, assim como eu também preciso que vocês me enviem as atividades para eu estar colocando a nota de vocês conforme as atividades foram feitas, certo? Então vamos lá. Na questão 1, da página 81, diz o seguinte: Look at the pictures and mark. Vocês vão marcar um Vzinho nas coisas que vocês podem ver. Então, prestem atenção que nós temos 3 imagens aqui, certo? E aí vocês podem observar que essas imagens vão retratar algo natural, algo que está no meio ambiente. E aí vocês irão marcar o que vocês podem ver nessas imagens. Então, temos flowers, mountains, grass, lake, woods, river, plateau, sear, desert. Então, caso vocês não consigam identificar a palavra, vocês pegam o dicionário e vão ver qual o significado dessas palavras que vocês não conseguiram. Porém, a maioria delas nós já estudamos nessa unidade e também ela é bem sinônima com o português. Então, vocês vão lá e marcam quais dessas palavras que vocês veem aí, observando as imagens, você vê nas imagens, como por exemplo, flowers. Todo mundo sabe o que são flowers, que são as flores. Nessas imagens, nessas 3 imagens, vocês veem flores? Sim. Então, vocês vão lá e marcam um Vzinho onde tem a palavra flowers, ok? Na questão, sim, ainda na questão 1, vocês irão escolher uma dessas imagens e descrever essa imagem. E como é que vocês vão fazer isso? Vocês irão dizer o que tem nessa imagem. Então, vocês vão observar o que tem na imagem, sabendo as palavras em inglês, e vão fazer um pequeno parágrafo descrevendo essas imagens, ok? Então, façam essa parte aí no caderno ainda da questão 1. A questão 2, vocês irão reescrever essas sentenças, mudando a ordem dos objetos, certo? Então, a frase letra A diz assim: The astronaut will send his mom a photo of space. Então, vimos que o objeto da frase, nesse caso aí é foto e his mom. Então, vocês irão colocar a frase alterando, ou seja, mudando de lugar esses objetos. Então, a frase vai ficar: The astronaut will send a photo of space to his mom. Então, vimos que o objeto ele mudou de lugar com relação à pessoa que se trata. Então, vocês irão fazer essa mudança com relação ao objeto e com relação à pessoa que estamos falando, que estamos colocando em prática, certo? Na questão 3, vocês irão marcar essas sentenças de acordo com essas que estão abaixo, certo? É um pequeno texto que vai falar um pouco sobre The dog refers our pledge. Então, tá em lá a letra A, B, C, D, E e F. Vocês vão relacionar com essas frases que estão aqui abaixo, certo? Então, lembrando que sempre vamos utilizar com relação ao que foi exposto na aula de ontem, certo? Quando falamos sobre os second conditional, certo? Lembrando da condição e da sua consequência. Na questão 4, vocês irão ler esse extrato, ou seja, esse parágrafo sobre um candidato político, certo? Passamos aí por uma política agora há pouco, e aí vocês vão ver esse pequeno parágrafo vai falar um pouco sobre esse candidato, ok? Que diz assim: If I were president, I would make the difficult decisions. If you elected me, I would spend more money on health and education. To make improvements in education, I would employ more teachers,
In health, I would give everybody free vacations. I would ban private cars so people would use public transportation. For real improvements, vote for me. Então, nós vimos nesse pequeno parágrafo algo sobre second conditional. Vimos que aí ela impôs o quê? Várias condições. Se ela fosse prefeita, então, qual é a consequência dessa condição que ela deu inicial? Onde ela utilizou aí alguns verbos modais, que foi o would. Então, algo que ela poderia, é uma possibilidade, se caso ela fosse eleita. Então, o que é que eu quero de vocês nessa questão? Vocês irão dizer se vocês votariam nela ou não e por quê. De acordo com tudo que ela planejou para um futuro, se caso ela for eleita, certo? E aí vocês vão abrir o livro do workbook lá na página 137, a questão 4 e 5. Vocês irão fazer também. Na questão 4, vocês irão reescrever essas frases colocando as palavras na sua ordem, certo? Então, reescrever elas colocando as palavras em seu devido lugar. As palavras estão embaralhadas, vocês vão ver onde fica cada palavrinha dessa e reescrevendo essa frase. Na questão 5, vocês irão ler esses exemplos que está aí e sublinhar a opção correta que melhor completa as regras, certo? Então, vamos falar um pouco aqui sobre first conditional, sobre o uso do can, do can't, certo? Vamos falar um pouco sobre o que vimos nessa unidade. E na página 138, vocês irão fazer a questão 9 e 10. Na questão 9, vocês irão completar as sentenças com a forma correta dos verbos em parênteses, certo? Então, essa questão é onde fala um pouco sobre o second conditional. Lembrando que a frase que vier a condição, ela vai estar sempre com o verbo no passado, certo? E a frase que vier com a consequência dessa condição, o verbo, ele vai estar em sua forma normal, onde a utilização de quê? Do verbo modal. Como, por exemplo, aí, o verbo é give. I would give money to charity if I won the lottery. Então, vimos que a frase que vier o if, ou seja, a frase que vier a condição é que vocês vão mudar o verbo para o passado. Já a outra frase, que é a consequência da condição, vocês deixam o verbo em sua forma basal, em sua forma original, acrescentando somente o verbo modal, certo? Nesse caso aí, o verbo modal que vocês vão utilizar é o verbo would, certo? Então, já de antemão, esse é o verbo que vocês vão utilizar, o verbo modal, aquele que acompanha o verbo principal, certo? E na questão 10, vocês irão escrever essas questões, em seguida, de acordo com o que for necessário. Tá lá o exemplo, certo? São perguntas, então lembrando que vocês vão reescrever as frases como perguntas, e aí vocês irão colocá-las de acordo com o exemplo que está aí. Become President of Student Council, /do, ponto de interrogação. Então, como é que vai ficar essa pergunta? What do you do if you become President of the Student Council? Então, veja aí que foi acrescentada algumas palavras para que a pergunta ficasse na sua forma completa. Vocês irão fazer isso para essas alternativas, colocando o que for necessário, ou seja, para a frase ficar coerente, certo? Para que possamos ler e compreender como ela é formada. Então, nossa atividade, terminando essa unidade, vocês façam essas atividades já são equivalentes ao 4º bimestre,
Então, é importante, é interessante que vocês façam. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem, pessoal. E aí, façam e me enviem para o e-mail, porque essas notas, sabemos que atividades valem notas e vocês precisam estar em dias com elas, ok? Beijos, até a próxima aula.